Boa noite, meus amigos, boa noite a todos que estão presentes aqui na ISCOM Recife, no nosso Facebook da ISCOM Recife. É o Facebook das histórias transcendentais de Krishna, dos passatempos de Krishna, dos ensinamentos de Krishna. É o Facebook para que a gente possa avançar mais no caminho de se tornar consciente de Krishna e resolver todos os problemas da vida, né? A vida ela é cheia de problemas, mas a gente pode resolvê-los se a gente aceitar o serviço devocional a Krishna. Então, esse serviço devocional é descrito especificamente nas páginas do Srimad Bhagavatam. E nós estamos fazendo aqui um estudo sobre o Srimad Bhagavatam. Estamos estudando o capítulo, o terceiro canto, o capítulo 26, né? Anteriormente, nós já tínhamos visto que Kapshyapa Muni, né, casou-se com Devahuti e tiveram um filho chamado Kapila. Esse filho é uma encarnação de Krishna, a suprema personalidade de Deus, né? Então, quando Kapshyapa Muni achou que tinha chegado o momento dele se retirar das atividades familiares, ele deixou seu filho, Kapila Deva, para tomar conta da sua mãe, Devahuti. Então, a sua mãe, ela se aproxima de Kapila Deva e indaga de Kapila Deva sobre o propósito da vida, sobre como ela poderia, né, já seu esposo se liberou, foi para a floresta, tomou sannyasi, e ela ficou em casa, então ela queria compreender qual é o propósito da vida, como ela poderia mesmo em casa se libertar, né? Mesmo na condição de que ela não pode ir para a floresta, né, fazer austeridade como seu esposo, como ela pode se libertar. Então, Kapila Deva, inicialmente, ele explicou o processo do serviço devocional. E agora, nesse capítulo, Kapila Deva ele vai descrever o processo de Sankhya Yoga, né, um processo filosófico, né, que descreve os fundamentos, né, os fundamentos da natureza material, os princípios fundamentais da natureza material. Então, compreendendo o que é matéria e o que é espírito, então começa a buscar as coisas eternas, né? Entendendo a temporariedade das coisas materiais. Então é isso, gente. Vamos começar a nossa leitura. Antes vamos cantar um pouquinho, né? Como a gente sempre faz, né? E depois nós vamos ler esse capítulo e procurar tirar a máxima iluminação possível, né? Muito obrigado a todos que estão assistindo e vamos começar a nossa live. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yasodanandana Braja Janaranjana, Yasodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Shila Prabhupada, Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Shila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, todo penetrante, o Senhor Krishna, filho de Vasudeva. Narayana Namaskritya Narancha Eva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Shila Vyasadeva, o autor, e a Shila Prabhupada, o tradutor e propagador. Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridi Stohya Badrani Viduroti Surit Satam. Se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhavati Bhakti Bhakti Bhavati Naistiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Srimad Bhagavatam, prestando serviço ao devoto puro, tudo o que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Srimad Bhagavatam ki jai. Então, vamos fazer a nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Né? Primeiramente, vamos ler, já lemos os mantras, e agora a gente vai começar propriamente o Srimad Bhagavatam. Verso 1. Então, a personalidade de Deus, Kapila, continuou: minha querida mãe, agora descrever-te-ei as diferenças categóricas da verdade absoluta, conhecendo as quais qualquer pessoa pode se libertar da influência da natureza, dos modos da natureza material. Então, todos nós aqui estamos condicionados aos modos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância. Esses modos, eles influenciam todas as nossas atividades. Isso Bhagavad Gita, Krishna descreve quem está no modo da bondade, quem está no modo da ignorância, da paixão, as atividades que estão na bondade, o conhecimento que estão na bondade, paixão e ignorância. Então, nossas atividades são atadas por esses modos da natureza. E Kapiladeva, ele vai fazer uma descrição da natureza material, de forma que nós possamos nos livrar desse enredamento, desses nós, desatar os nós, Hridaya grande, desatar os nós do coração, né? Desamarrar esses nós que nos prendem a esse mundo material, que são os nós dos modos da natureza material. A palavra
modo em sânscrito é guna. Guna quer dizer corda. As cordas que nos prendem a esse mundo material. Então, verso 2. O conhecimento é a perfeição última da autorrealização. Hei de explicar-te o conhecimento com o qual se cortam os nós do apego ao mundo material. Então, aqui Kapiladeva está dizendo que o conhecimento é a perfeição da autorrealização. Então, quando você pratica autorrealização, ou seja, se autorrealizar, na realidade é se autoconhecer, é descobrir a sua natureza espiritual. Né? Então, quando você descobre a sua natureza espiritual, você se torna uma pessoa autorrealizada. E aqui Kapiladeva diz que vai apresentar o conhecimento de forma que essa autorrealização possa se tornar mais fácil, cortando os nós do apego ao mundo material. A gente tem muitos nós, Hridaya Granthi, né? Apego a filhos, dinheiro, esposa, trabalho, posição, erudição. Então, é muito difícil se livrar desses nós. Né? O Senhor Chaitanya, ele ora para que ele possa se livrar, que ele possa se livrar desses modos da natureza material. Janam nasundarim kavitam vajagadisha kamai. Que eu não quero riqueza, não quero belas mulheres, não quero seguidores, né? Eu só quero prestar serviço devocional. Então, para você se situar no serviço devocional e desfrutar da natureza espiritual, precisa se livrar desses modos da natureza. Então vamos lá, verso 3. A suprema personalidade de Deus é a alma suprema e ele não tem começo. Ele é transcendental aos modos da natureza material e está além da existência desse mundo material. Ele é perceptível em toda a parte, porque é autorrefugente. E toda a criação mantém-se mediante seu brilho autorrefugente. Então, aqui, Kapiladeva, ele está descrevendo para sua mãe, Devahuti, né, a primeira descrição da autorrealização é entender que Krishna, ou a pessoa suprema, Deus, ele está além dos modos da natureza material. E ele não se deixa jamais dominar pela escuridão, porque ele é autorrefugente. Ele é a fonte de toda a luz. E onde há luz, não pode haver escuridão. Então, como Krishna, a luz de Krishna nunca se acaba ou deixa de brilhar, Krishna jamais se torna dominado pela ignorância, pela escuridão. Então, essa é a primeira explicação de Kapiladeva, que o Senhor Supremo, está falando de autorrealização, então conheça primeiro que o Senhor Supremo, ele não é dominado pelos modos da natureza material. Ele não é dominado. Verso 4. Como seu passatempo, esta suprema personalidade de Deus, o maior de todos os grandes, aceitou a energia material sutil, que é envolvida pelos 3 modos materiais da natureza e que está relacionada com Vishnu. Então, esse mundo material, em realidade, é um parque de diversões para Krishna. É um passatempos. Quer dizer, as entidades vivas estão sofrendo muito aqui, mas para Krishna isso não passa de um divertimento para ele. Ele vem, por quê? Porque ele está desapegado. E por que a entidade viva sofre no mundo material? Porque ela vem para cá e se apega ao mundo material. Aí ela sofre. Aí ela fica condicionada, sofrendo, passando por muitas angústias, né? E essa condição de apego, né,
pode ser cortada com o conhecimento da suprema personalidade de Deus. Aí nesse verso aqui, ele diz que Krishna, ele, como um passatempo, ele aceita de forma sutil a natureza material. Ele fecunda a natureza material através do seu olhar, não diretamente. Então, verso 5. Dividida em variedades por seus modos tríplices, a natureza material cria as formas das entidades vivas. E as entidades vivas, vendo isso, são iludidas pelo aspecto dissimulador de conhecimento da energia ilusória. Então, a natureza é que cria os corpos das entidades vivas. Porque o Senhor Supremo, ele infectou a natureza com sua energia. Então, a natureza em si, ela não pode agir independentemente. Mas porque o Senhor, de uma forma sutil, infectou a natureza material, a natureza começa a agir. E por isso que muitas pessoas pensam que não existe nada além da matéria. Porque a própria natureza é autossuficiente, mas ela é autossuficiente porque foi infectada com a energia do Senhor Supremo. A menos que o Senhor Supremo tenha injetado nela a sua potência, ela não é capaz de criar os corpos das entidades vivas. Então o Senhor Supremo infectou a natureza material, fecundou a natureza material com sua influência transcendental, de uma forma sutil. Mas as pessoas, olhando só a natureza material, elas pensam que a vida surgiu do desenvolvimento da matéria. Né? Mas na realidade, a vida existia em Krishna, na suprema verdade absoluta. E a partir dele, a natureza começa de uma forma, começa a se misturar, começa a se agitar, e aí há a criação. Verso 6. Por causa de seu esquecimento, a entidade viva, transcendental, aceita a influência da energia material como seu campo de atividades. E assim, estimulada, ela aplica erroneamente as atividades a si mesma. Então, aí a entidade viva começa a cair num sonho. Ela entra aqui e começa a sonhar. Ela esquece da sua realidade, do mundo espiritual. Aí aqui ela começa a sonhar de acordo com o filme que a natureza material passa em sua frente. Então, como Krishna está no coração de toda a entidade viva, então ele faz assim o somatório de todos os desejos, né? Ele faz assim como se fosse cada entidade viva fosse um vetor, né? E apontando para diversos lados, mas a realidade perceptível é a soma de todos esses vetores de desejos, de sentimentos, né, que as entidades vivas têm, aí criam um teatro, uma realidade, né, que não é realidade para ninguém individualmente, mas é a realidade global criada pela soma de todos os desejos e de todos os anseios das entidades vivas. Então essa realidade é o sonho do mundo que nós chamamos de mundo real, né? A consciência material é a causa da vida condicionada. Então, qual é a causa da vida condicionada? É a consciência material. Que consciência material é essa? Identificação com o modo da ignorância, identificação com a matéria. Pensar que nós somos esse corpo, pensar que nós somos essa existência material, na qual há condições impostas à entidade viva pela energia material. E aí, porque nós nos identificamos com a matéria, aceitamos as leis materiais que nos guiam, né?
Embora a alma espiritual não faça nada e seja transcendental a essas atividades, ela é, desse modo, afetada pela vida condicionada. Então, tudo está sendo feito pelos modos da natureza material. Agora, a entidade viva se identifica com o filme. Aí você sentado lá no filme, você não está fazendo nada. Está passando lá o filme no cinema, né? Você não faz nada. Mas aí você começa a se identificar com as cenas do filme. Então, uma hora você vê que a pessoa está caindo, então você acha que você está caindo, você sente medo. Ou às vezes aparece um vampiro para morder a pessoa, aí você fica com medo. E outra hora tem uma cena de romance, aí você fica luxurioso. Aí tem uma outra hora que tem uma cena de drama, aí você começa a chorar. Então, você está lá sentado, não está fazendo nada, mas o filme está passando na sua frente e você está se identificando. Então, similarmente, essa natureza que se apresenta diante de nós, criamos uma psique e começamos a nos identificar com ela. A consciência material, já leio esse verso, a natureza material é a causa do corpo material e dos sentidos da alma condicionada e das deidades que presidem os sentidos, os semideuses. Assim, o compreendem o homem erudito, os sentimentos de felicidade e aflição da alma, que é transcendental por natureza, são causados pela própria alma espiritual. Então, aí a alma espiritual ela não faz nada, mas como ela se identifica, ela começa a adquirir sentimentos que eram para ser para Krishna originalmente. Todos os nossos sentimentos, eles são originalmente espirituais para Krishna, mas agora, com essa identificação com a matéria, nós colocamos os nossos sentimentos para a matéria, né? Sentimento de felicidade, sentimento de sofrimento, tudo isso colocamos para a matéria devido à nossa identificação. Verso 9, aí Devahuti começa a falar. Devahuti disse: ó Suprema Personalidade de Deus, por favor, explica-me as características da pessoa suprema e suas energias, pois ambas são causadoras desta criação manifesta e manifesta. Então, agora Devahuti pede para falar que Kapila Deva fale diretamente sobre a Suprema Personalidade de Deus, né? Então você começou a falar sobre Krishna e falou aí dos modos de natureza. Agora nos fale, por favor, sobre a Suprema Personalidade de Deus, né? E suas energias, né? Porque as energias de Krishna, elas atuam fazendo com que se manifeste esta criação, né? E depois fazendo com que ela se manifeste. Então vamos continuando, verso 10. Então Kapila Deva começa a falar para sua mãe. A Suprema Personalidade de Deus disse: a eterna combinação imanifesta dos três modos é a causa do estado manifesto e chama-se Pradana. Então, antes de ser fecundado pela natureza, a natureza, pelo Senhor Vishnu, pelo Senhor Supremo, a natureza existia na forma de energia inerte. E essa energia inerte é chamada de Pradana. Ela é chamada de Prakriti quando está na fase manifesta de existência. Então, quando o Senhor Supremo ele se aproxima da natureza através de seu olhar, né, sutil, então essa natureza ela é agitada. E aí ela não é mais Pradana, ela chama-se Prakriti, ou natureza material. O conjunto dos elementos, a saber, os 5 elementos grosseiros, os 5 elementos sutis, os 4 sentidos internos
e 5 sentidos para acumular conhecimento, e os 5 órgãos externos de ação são conhecidos como o pradana. Então, o pradana é a manifestação global da natureza material, né? Está tudo na energia inerte, né? Então, aqui fala-se dos 5 sentidos grosseiros, né? Que é o tato, a visão, a audição, né? Isso. Aí tem os 5 sentidos grosseiros, depois tem os 5 elementos sutis, terra, os 5 elementos sutis, né? Que são terra, água, fogo, ar e éter. Os 4 sentidos internos, né? Que é a mente, a inteligência, o ego, né? E o ego verdadeiro, o ego falso, os 5 sentidos para acumular conhecimento, né? Que é os olhos, o ouvido, né? Nariz, a língua, né? Ok? O tato, né? Para acumular conhecimento, e os 5 órgãos externos de ação, né? Que as pernas, o órgão genital, o ânus, né? Que são os órgãos, a boca, são os órgãos de ação, né? Ok? Você está esmiuçando a natureza material. Então vamos lá. Há 5 elementos grosseiros, a saber, então aí os 5 elementos grosseiros ele cita: terra, água, fogo, ar e éter. Há também 5 elementos sutis. Aí os elementos sutis são o odor, o sabor, a cor, o toque e o som. Então esses são os elementos sutis. Então, 5 elementos grosseiros: terra, água, fogo, ar e éter. 5 elementos sutis: odor, sabor, cor, toque e som, né? Que estão relacionados aos 5 sentidos, né? São 10 os sentidos para adquirir, para a aquisição de conhecimento, e os órgãos para a ação, a saber, os sentidos de audição, aí vem os sentidos: audição, o sentido de paladar, o sentido de tato, o sentido da visão e o sentido do olfato. O órgão ativo para falar, aí vem os órgãos de ação, né? Ok, isso aí, o órgão ativo para falar, que é a boca, né? Os seres humanos. Os órgãos ativos para trabalhar, que são as pernas e os braços, e os para viajar, gerar, que são os órgãos reprodutores, e evacuar. Aí, pronto, aí descreveu aí os 5 elementos, os 5 órgãos de ação. 5 órgãos de ação e os 5 sentidos e os 5 os 5 sentidos e os órgãos para ação, né? Os órgãos para ação e os órgãos para trabalho. Ok. Muito bem. Agora, verso 15. Verso 14 ainda. Os sentidos sutis internos são experimentados como tendo 4 aspectos. Agora vai falar dos sentidos internos, né? Sob a forma da mente, inteligência, ego e consciência contaminada. Então aqui ele divide mente, inteligência, ego e consciência contaminada. Então o ego deve ser o próprio eu, né? Não é o falso ego. E a consciência contaminada é o falso ego. As distinções entre eles só podem ser feitas devido às suas diferentes funções, uma vez que eles representam diferentes características, né? Então, é um corpo sutil só, né? Porém, tem diferentes características que podem se dividir
Aí divide em 4 corpos sutis. Tudo isso é considerado o Brahman qualificado. O elemento misturador, conhecido como o tempo, é contado como o 25º elemento. Então, o quinto é o 25º elemento, que tem todos os elementos, né, da criação no Pradana. Agora, quem mistura esses elementos e fazem eles manifestar diferentes formas é o tempo. Então, o tempo é o 25º elemento. A influência da Suprema Personalidade de Deus é sentida no fator tempo, que provoca o temor à morte devido ao falso ego da alma iludida, que entra em contato com a natureza material. Então aqui está dizendo que se você não aceita Deus, Deus não existe, pronto, Deus é o tempo. Deus é o tempo. Que você tem que aceitar que você vai se acabar. Então é a força superior dentro da existência material que você pode perceber é o tempo, que ninguém vence o tempo, né? Ninguém pode conquistar o tempo. Então o tempo é o supremo dentro desse mundo material. E ele é isso porque ele é a influência da Suprema Personalidade de Deus. Então, verso 17. Minha querida mãe, ó filha de Swayambhuva Manu, o fator tempo, conforme expliquei, é a Suprema Personalidade de Deus, de quem a criação começa como resultado da agitação da natureza neutra e imanifesta. Então, o tempo, ele é o representante da Suprema Personalidade de Deus, né? E, como tal, a criação começa como resultado da agitação da natureza neutra e manifesta, né? Então, quando a natureza está neutra, mas quando ela neutra quer dizer que ela é igual, não tem divisões. Aí, quando o tempo atua, ela começa a apresentar distinções, começa a criar variedades. Ao manifestar suas potências, a Suprema Personalidade de Deus ajusta todos esses diferentes elementos, mantendo-se internamente como a superalma e externamente como o tempo. Então, o Senhor internamente, ele entra como a suprema superalma no coração de toda a entidade viva e orienta a entidade viva na sua viagem dentro desse mundo material. Agora, externamente, ele atua como o tempo. O tempo. Verso 19. Depois que a Suprema Personalidade de Deus fecunda a natureza material com sua potência interna, a natureza material dá à luz o somatório da inteligência cósmica, que é conhecido como Hiranya. Isso ocorre com a natureza material quando ela é agitada pelos sentidos das entidades, das almas condicionadas. Isso ocorre com a natureza material quando ela é agitada pelos destinos das almas condicionadas. Então, quando a alma condicionada se envolve com a natureza material, né, os sentidos delas, os destinos delas, né, os destinos delas, como eu falei, são muitos destinos. Então, os destinos dela, a soma de todos esses destinos, criam a manifestação material, né? Criam as formas materiais, dão uma resultante, de forma que em cada coisa que existe uma componente de cada entidade viva. Em cada ação que existe, há alguma componente
de alguma entidade viva, na forma de algum desejo de alguma entidade viva. Aí resulta esse mundo manifesto. Verso 20. Assim, após manifestar a variedade, o refulgente Mahatattva, que contém todos os universos dentro de si, que é a raiz de todas as manifestações cósmicas e que não é destruído no momento da aniquilação, engole a escuridão que cobria a refulgência no momento da dissolução. Então esse Mahatattva, então no momento da dissolução há uma escuridão no universo. Mas aí quando esse Mahatattva se manifesta, ele ilumina, né? Aquele buraco negro começa a ser iluminado pelo buraco branco, que é o Mahatattva, né? Ele ilumina toda a manifestação material, que vai gerar a criação, né? A partir desse momento, né? Que seria, como que os cientistas falam, o Big Bang, né? É a manifestação, o Big Bang é a manifestação do Mahatattva. Verso 21. O modo da bondade, que é o claro e sóbrio status da compreensão da personalidade de Deus, e que geralmente é chamado de Vasudeva, ou consciência, manifesta-se no Mahatattva. Então aí começa a se manifestar os modos da natureza no Mahatattva. Após a manifestação do Mahatattva, esses aspectos aparecem simultaneamente. Então, quando o Mahatattva se manifesta, então os modos já se manifestam simultaneamente, junto com ele. Assim como a água, em seu estado natural, antes de entrar em contato com a terra, é clara, doce e serena, da mesma forma, os traços característicos da consciência pura são plenamente serenidade, clareza e ausência de confusão. Então, a consciência plena, né, ela está, se ela não toca a matéria, então ela está nesse estado de serenidade, clareza e ausência de confusão. Versos 24 e 23 e 24. O ego material surge do Mahatattva, que se desenvolve da própria energia do Senhor. Então, o ego material, o falso ego, ele surge a partir do Mahatattva, porque tudo surge a partir do Mahatattva. O ego material é dotado predominantemente com 3 qualidades de poder ativo: o bom, o apaixonado e o ignorante. Então, o ego material, ele está com 3 forças, tem 3 forças que lutam entre si, que são a bondade, a paixão e a ignorância. A partir dessas 3 espécies do ego material que se desenvolveu, que se desenvolve a mente, né? Então, a partir dos 3 modos da natureza material, aí se desenvolve a mente, os sentidos de percepção, os órgãos de ação e os elementos grosseiros. Verso 25. O tríplice arrancara, a arrancara da paixão, da bondade e da ignorância, né? A fonte dos elementos grosseiros, dos sentidos e da mente é idêntico a eles porque é sua causa. Ele é conhecido pelo nome de Sankarsana, que é diretamente o Senhor Ananta com 1000 capelos. Então, o Senhor Ananta é a fonte dos elementos grosseiros, né? Ele é que sustenta todo o universo, o Senhor Ananta, né? Ele é a super-alma do universo, né? onde todos os elementos estão sendo mantidos por ele, né? Então, Sankarsana é a causa, é a expansão de Krishna que causa a manifestação material.
Este falso ego caracteriza-se como o autor, como o instrumento e como o efeito. Além disso, é caracterizado como sereno, ativo ou lento, segundo o modo como é influenciado pelos modos da natureza, dos modos da bondade, paixão e ignorância. Né? Então você tem falso ego na bondade, falso ego na ignorância, falso ego na paixão. Tudo isso é o falso ego que surge da manifestação, do verso anterior. A fonte dos elementos grosseiros dos sentidos da mente é idêntica a eles, porque é sua causa. Né? Então, a fonte, ele é conhecido como Sankashna, e é idêntico aos elementos materiais. Então, Sankashna, os elementos materiais são manifestações de Sankashna, então não são, por um lado, diferentes de Sankashna. Né? E aqui nesse verso, ele diz que, além disso, é caracterizado por ser sereno, ou seja, as manifestações da natureza material, às vezes são paixão, no modo ativo da paixão, no modo ativo da ignorância e no modo ativo da bondade, que é uma manifestação de Sankashna. Verso 27. A partir do falso ego da bondade ocorre outra transformação. A partir daí desenvolve-se a mente, cujos pensamentos e reflexões dão surgimento ao desejo. Então, a mente surge do modo da paixão. Né? A mente, do modo da bondade. A mente da entidade viva é conhecida pelo nome de Senhor Aniruddha. Aniruddha. Né? Então, o Senhor, o Supremo Governador dos Sentidos, ele possui uma forma preto-azulada semelhante à flor de lótus que cresce no outono. Os yogis o encontram tardiamente. Então aí temos a mente de Sankashna, manifesta-se Aniruddha, né? Que é a mente. Né? Primeiro, do modo da bondade se manifesta a mente. E essa mente, ela é Aniruddha. Né? Ela é também, no seu estado puro, Aniruddha, que é uma manifestação de Krishna. E os yogis meditam nessa mente e a encontram tardiamente, né? Mais tarde. Né? A inteligência nasce, ó virtuosa senhora, da transformação do falso ego em paixão. Então, a inteligência vem da paixão. Né? As funções da inteligência são ajudar a determinar a natureza dos objetos, como eles são divisados, e ajudar os sentidos. Então, a inteligência, ela controla a mente. Né? A mente nasce do modo da bondade, a inteligência do modo da paixão. Mas a inteligência, ela está assim, tem uma posição de ajudar a mente e ajudar os sentidos na discriminação, né, dos objetos. Né? A dúvida, o equívoco, a compreensão correta, a memória e o sono, conforme determinam suas diferentes funções, são consideradas as características distintas da inteligência. Então, a inteligência, ela cria tanto o conhecimento quanto a dúvida, né? A compreensão correta quanto a dúvida. A memória e o sono também vem da inteligência. Né? Verso 31. O egoísmo, no modo da paixão, produz dois tipos de sentidos.
Os sentidos, então os sentidos eles são produzidos a partir do modo da ignorância, né? O egoísmo no modo da paixão, desculpe, o egoísmo no modo da paixão produz dois tipos de sentidos. Os sentidos para adquirir conhecimento e os sentidos de ação. Então ele ainda está falando do modo da paixão, que produz a inteligência e os dois tipos de sentidos. Os sentidos de ação dependem da energia vital e os sentidos para adquirir conhecimento dependem da inteligência. Então, os sentidos de ação, né, dependem da energia vital. Se você não tem energia, você não consegue trabalhar. E os sentidos para adquirir conhecimento, então para adquirir conhecimento você não precisa agir com o corpo. Então ele depende da inteligência. Para adquirir conhecimento, os sentidos dependem da inteligência. Né? Isso é lógico. Quando o egoísmo, no modo da ignorância, é agitado pela energia sexual, né? Egoísmo no modo da ignorância, da Suprema Personalidade de Deus, energia sexual da Suprema Personalidade de Deus, manifesta-se o elemento sutil chamado som. Né? Então, o som é uma manifestação do egoísmo no modo da ignorância, que é agitado pela energia sexual da Suprema Personalidade de Deus. E do som vem o céu etéreo e os elementos e o sentido de audição. E o sentido de audição. As atividades e características do elemento etéreo podem ser observadas como uma acomodação ou ao ambiente das existências externas. Então ele está falando aqui sobre o sentido do espaço. Né? O espaço é a acomodação no ambiente externo e interna de todas as entidades vivas, a saber, o campo de atividades do ar vital, dos sentidos e da mente. Então, os sentidos, a mente e o ar vital atuam no espaço etéreo. A partir da existência etérea, ele está descrevendo aqui toda a criação, né? A partir da existência etérea que se desenvolve do som, a próxima transformação ocorre sob o impulso do tempo. Né? Então, da energia sexual da Suprema Personalidade de Deus, surgiu o som e surgiu o éter, né? O espaço, e agora ele vai falar ocorre sob o impulso do tempo, o que o tempo provoca. E assim o elemento chamado tato, né? Então o tato já vem uma manifestação impulsionado pelo tempo. E consequentemente o ar e o sentido do tato manifestam-se proeminentes, tornam-se proeminentes. Né? Então, uma vez se manifestando o tato, então vem o ar, né? E o sentido do tato e o sentido do tato. Né? Então, o tato e o sentido do tato, né? Tornam-se proeminentes. A maciez e a dureza, o frio e o calor são os atributos que distinguem o tato, que se caracteriza como a forma sutil do ar. Então, o tato ele vem antes do que o ar, então ele é a forma sutil do ar. A ação do ar manifesta-se nos movimentos, misturando, permitindo a abordagem aos objetos do som e demais percepção dos sentidos, e providenciando o funcionamento adequado de todos os outros sentidos. Né? Então o ar ele circula dentro do corpo, né? E através dessa circulação do ar, todos os outros sentidos funcionam. Né? Não é possível você viver sem respirar. Você precisa inalar o ar e esse ar circula dentro do corpo em diferentes formas
e vai providenciando o equilíbrio de todos os órgãos. Pela interação do ar e das sensações de tato, recebe-se diferentes formas de acordo com o destino. Com a evolução de tais formas, surge o fogo, e o fogo vê diferentes formas coloridas. Então, assim, o fogo, ele sem ar, não tem fogo, né? Então, o fogo, ele surge do ar, né? E é uma evolução do ar, né? A combustão, né? A energia calorífica, ela é um produto dos gases, né? Então, verso 39. Minha querida mãe, as características da forma são percebidas pelas dimensões, qualidades e individualidade. Então, uma vez que o fogo se manifestou, então se manifesta a segunda característica do fogo, é a luz, né? Para que você possa perceber as formas, né? A forma do fogo é apreciada por sua refulgência. O fogo é apreciado por sua luz e por sua capacidade de cozinhar, digerir, destruir o frio, evaporar e provocar a fome, a sede, o comer e o beber. Então, tudo isso é função do fogo, né? O fogo é que digere os alimentos, né? Devido à combustão dos alimentos, a gente pode ter energia, né? Os corpos obtêm energia. Pela interação do fogo com a sensação visual, o elemento sutil, chamado paladar, desenvolve-se sobre um arranjo superior. Do paladar se produz a água e a língua, que percebe o sabor, também a água e a língua, que percebe o sabor, também se manifesta. A língua também se manifesta, né? Então, surgindo através do desenvolvimento do paladar, né? Paladar que surgiu anteriormente do tato. Embora seja originalmente um só, o paladar se manifesta como adstringente, doce, amargo, picante, azedo e salgado, devido ao contato com outras substâncias, né? Então, o paladar é único, né? Agora, se você colocar uma coisa doce, aí você vai achar que o paladar é doce. Se achar que coloca uma coisa salgada, contato com a coisa, acha que é salgado, né? Mas o paladar é único. As características da água manifestam-se por ela molhar outras substâncias, coagular várias misturas, causar satisfação, manter a vida, amaciar as coisas, afastar o calor, fornecer-se incessantemente a reservatórios, fornecer-se incessantemente a reservatórios d'água e refrescar, matando a sede. Essas características da água. Devido à interação da água com a percepção do paladar, o elemento sutil chamado odor. Então aqui já o paladar já, com a água, né, depois que manifesta a água e o paladar formam o odor. O elemento sutil chamado odor desenvolve-se sob arranjo superior. Mas tudo isso sobre os arranjos de Krishna. A partir daí, manifestam-se a terra e o sentimento olfativo, pelo qual podemos experimentar diversos modos o aroma da terra.
O odor, embora um só, manifesta-se como misto, fétido, fragrante, suave, forte, ácido e assim por diante, de acordo com as propensões das substâncias associadas. O sentido cujo objeto de percepção é o som chama-se o sentido auditivo. E aquele cujo objeto de percepção é o tato chama-se o sentido tátil. O sentido cujo objeto de percepção é a forma, a característica distintiva do fogo, é o sentido da visão. O sentido cujo objeto de percepção é o gosto, a característica distintiva da água, é conhecido como sentido do paladar. Finalmente, o sentido cujo objeto de percepção é o odor, a característica distintiva da terra, chama-se o sentido do olfato. Uma vez que a causa também existe em seu efeito, as características daquela são observadas neste. Quer dizer, tudo que tem Krishna no mundo espiritual tem aqui manifesto nesse mundo material. É por isso que as peculiaridades de todos os sentidos existem apenas na Terra. Então, todos os elementos anteriores, todas as características dos elementos anteriores vão estar na Terra. A Terra ele traz, porque no final de tudo chegou na Terra, né? Então a Terra traz todas as características dos elementos anteriores. Quando todos esses elementos ainda não estavam misturados, a Suprema Personalidade de Deus, a origem da criação, juntamente com o tempo, o trabalho e as atividades dos modos da natureza material, entrou no universo com a totalidade da energia material em 7 direções. Então foi a maneira que Krishna entrou para fecundar o universo. A partir desses 7 princípios despertos para atividades e unidos pela presença do Senhor, surgiu um ovo sem inteligência, do qual apareceu o célebre ser cósmico. Então, quando Krishna entra no universo, então forma-se o ovo, né? O ovo universal. Né? Este ovo universal, ou o universo sobre a forma de um ovo, chama-se a manifestação da energia material. Suas camadas de água, ar, fogo, elemento, ego e Mahatattva aumentam em espessura uma após outra. Cada camada é 10 vezes maior que a anterior, e a camada externa final é coberta pelo Pradhana. Dentro deste ovo está a forma universal do Senhor Hari, de cujo corpo fazem parte as características, as 14 sistemas planetários. Aí a forma universal que anteriormente já foi descrita, ela está dentro desse ovo, né? E os elementos, aqui diz que os elementos ainda não estão misturados. A Suprema Personalidade de Deus, a Virat Purusha, situou-se neste ovo dourado que jazia sobre a água e dividiu-se em muitas aberturas. Ele estava deitado sobre a água e dividiu-se em muitas aberturas. Antes de mais nada, apareceu uma boca, são as aberturas da forma universal, nele,
E, em seguida, surgiu o sistema vocal. E, juntamente com ele, o Deus do fogo, a deidade que preside estes órgãos. Depois apareceu uma parte de narinas e nelas surgiu o sentido de olfato, bem como prana e o ar vital. Então aí vai mostrando como o universo foi formado. Criou-se aqueles elementos, os elementos foram criados, aí para esses elementos terem as formas, né, e se juntarem para formar um corpo, o primeiro corpo, o corpo original, é o corpo da forma universal, que está sendo descrito aqui, como eles se formaram a partir do corpo da forma universal. Com o despertar do sentido do olfato, surgiu o Deus do vento, que preside este sentido. Depois disso, apareceu um par de olhos na forma universal e neles o sentido da visão. Com o despertar deste sentido, surgiu o Deus do Sol, que o preside. Então, à medida que os sentidos vão sendo manifestos, as deidades que o presidem vão surgindo também. Em seguida, nele apareceu um par de ouvidos, e neles o sentido da audição, com o despertar do qual surgiram os Digdevas, ou seja, as deidades que presidem as direções. Então, do sentido da audição surgem as deidades que presidem as direções. A seguir, a forma universal do Senhor, a Virat Purusha, manifestou sua pele e logo após apareceram o cabelo, o bigode e a barba. Depois disso, manifestou-se todas as ervas e drogas. E então também apareceram seus órgãos genitais. Depois disso, apareceram o sêmen, a faculdade de procriação, e o Deus que preside as águas. Em seguida, apareceu um ânus e depois os órgãos de evacuação. E, logo após, o Deus da morte, que é temido em todo o universo. Em seguida, manifestaram-se as duas mãos da forma universal, e com elas a capacidade de agarrar e atirar coisas. Depois disso, apareceu o seu Indra. Então manifestaram-se as pernas e com elas o processo de movimento, após o que apareceu o seu Vishnu. Então aqui está se descrevendo como a manifestação do universo ocorreu, né? Como ocorreu essa manifestação do universo, né? A princípio, ele descreveu a formação dos elementos. Aí depois, com a entrada do Virat Purusha, a manifestação do Virat Purusha dentro desse ovo universal, aí começou a surgir os semideuses e os sentidos, e os elementos começaram a se misturar. As veias do corpo universal manifestaram-se, e depois delas os corpúsculos vermelhos ou o sangue. Com o despertar deles surgiram os rios, as deidades que presidem as veias, e então apareceu um abdômen. A seguir surgiram as sensações de fome e sede, e com o despertar delas
manifestaram seus oceanos. Depois manifestou-se um coração, e, com o despertar do coração, apareceu a mente. Então, assim está surgindo todos os elementos criadores da natureza, né? Depois da mente, apareceu a lua. Em seguida, apareceu a inteligência. E depois da inteligência, o Senhor Brahma apareceu. Então, apareceu o falso ego e depois o Senhor Shiva. E após o aparecimento do Senhor Shiva, surgiu a consciência e a deidade que preside a consciência. Aí está se manifestando todos os elementos da criação através da forma universal. Ao se manifestarem assim os semideuses e as deidades que presidem diferentes sentidos, eles quiseram despertar a origem de seu aparecimento. Mas, não conseguindo fazê-lo, eles entraram novamente no corpo do Virata Purusha, um após o outro, com o objetivo de acordá-lo. Então a Virata Purusha estava dormindo, né? Isso tudo surgiu com a Virata Purusha dormindo. O Deus do Fogo entrou em sua boca com o órgão da fala, mas não conseguiu despertar a Virata Purusha. Então o Deus do Vento entrou em suas narinas com o sentido do olfato, mas ainda assim a Virata Purusha recusou-se a despertar. O Deus do Sol entrou nos olhos da Virata Purusha com o sentido da visão, mas ainda assim a Virata Purusha não se manifestou. Da mesma forma, as deidades predominantes das direções entraram por seus ouvidos com o sentido da audição, mas ainda assim ele não se manifestou. Não está fácil despertar a Virata Purusha, né? Todas as deidades que surgiram dela retornaram para tentar despertar, mas nada. As deidades predominantes da pele, das ervas e das plantas sazonais entraram na pele da Virata Purusha com o pelo do Senhor, mas o ser cósmico recusou-se mesmo então a se levantar. O Deus predominante da água entrou em seu órgão de geração com a faculdade da procriação, mas a Virata Purusha ainda não quis despertar. O Deus da morte entrou em seu ânus com o órgão de defecação, mas não conseguiu incitar a Virata Purusha à atividade. O Deus Indra entrou nas mãos com sua delas capacidade de agarrar e atirar coisas, mas a Virata Purusha, mesmo assim, não quis se levantar. O Senhor Vishnu entrou em seus pés com a faculdade da locomoção, mas a Virata Purusha, mesmo então, recusou-se a se levantar. Os rios entraram em seus vasos sanguíneos com o sangue e o poder de circulação, mas ainda assim não conseguiram mover o ser cósmico. O oceano entrou em seu abdômen com a fome e a sede, mas o ser cósmico negou-se mesmo então a despertar. O Deus da Lua entrou em seu coração com a mente, mas o ser cósmico não quis se levantar. Brahma também entrou em seu coração com a inteligência, mas, mesmo então, não conseguiu induzir o ser cósmico a se levantar. O Senhor Rudra também entrou em seu coração com o ego, mas, mesmo então, o ser cósmico
não se mexeu. Contudo, quando o controlador interno, a deidade que preside a consciência, entrou no coração com a razão, naquele mesmo instante, o ser cósmico levantou-se das águas cósmicas. Ele só levantou das águas cósmicas quando a deidade que preside a consciência, né, entrou no coração, no coração com a razão. Né? Então, eu penso, logo existo, né? Então, quando a forma entrou com a capacidade de pensar, então ela começou a se manifestar. Quando um homem está dormindo, nenhum de seus recursos materiais, a saber, a energia vital, os sentidos para registrar conhecimento, os sentidos para trabalhar, a mente e a inteligência, pode despertá-lo. Ele só pode ser acordado quando a superalma o ajuda. Portanto, através da devoção, do desapego e do avanço em conhecimento espiritual, adquirido através de concentrado serviço devocional, pode-se contemplar a superalma como presente neste próprio corpo, embora simultaneamente separado dele. Jai Hare Krishna. Então esse foi o último verso e a última lição desse capítulo, né? Que a lição de que nós só podemos despertar se a superalma ela nos influenciar, nos ajudando a adquirir a razão. Né? A razão ela é própria da superalma, né? A consciência da existência. Jai Hare Krishna. Então vamos parar por aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook. Né? Hare Krishna. Então aqui tem uma pessoa assistindo. Talvez tenha sido a mesma pessoa que entrou desde o começo. Mas vamos dar uma olhada aqui nos comentários. É o Jai Nityananda. Hare Krishna. Então o Jai Nityananda aqui, ele começou, né, há 1 hora atrás, boa noite, né? E aqui ele coloca que nossas emoções materiais intensifica a ilusão de realidade deste mundo, né? Eu acho que ele estava falando daquele exemplo do cinema, né? Se a gente se emociona muito com as atividades externas, né? E aqui ele coloca: está introspectivo, convicto, através do conhecimento transcendental do serviço devocional, nos ajuda a experimentar nosso próprio eu verdadeiro e pela graça do mestre espiritual e de Krishna, desenvolvemos gradualmente nossa relação eterna com Deus. Exatamente, né? Então, essa introspecção de conhecer a nossa natureza, né, nos ajuda. E com o mestre espiritual, sobre a guia do mestre espiritual. O tempo move a natureza material através dos gunas, né? Então o tempo atua para que os gunas se agitem, né? Este conhecimento de Sankhya mostra minuciosamente todo o mecanismo do funcionamento da energia material. Realmente, aqui minuciosamente, né? Detalhadamente como tudo está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Esse, agora aqui embaixo. Tudo que existe são diferentes aspectos da manifestação divina de Krishna. Krishna vai se manifestando e a gente vai
compreendendo mais sobre ele. Aqui é ISKCON Recife. ISKCON Recife, eu não sei quem é que está na ISKCON Recife, talvez Krishna Karuna esteja assistindo pela ISKCON Recife, também pode ser Jairamar, mas aqui está dizendo: este é o conhecimento mais completo sobre a cosmologia védica, bem como as diferentes criações. Opa, deu uma puladinha aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. As diferentes criações. Este é o conhecimento mais completo. Opa, toda vez que coloco uma mensagenzinha dá uma pulada. Então vamos lá de novo. Este é o conhecimento. Agora baixou demais. Aqui. Este é o conhecimento mais completo. O pessoal está colocando muitas mensagens. Este é o conhecimento mais completo sobre a cosmologia védica, bem como as diferentes criações individuais e todos os sentidos. E é uma repetição, porque a gente já viu várias vezes, o Srimad Bhagavatam repete várias vezes a forma da criação. Com a verdadeira razão se desperta a consciência pela misericórdia suprema. Isso, a razão, que a gente conseguiu, que se conseguiu levantar, virar tarupa, que não queria levantar, É verdade. Eu existo, logo penso. Srila Prabhupada trouxe o cartesiano reverso. Porque somente a razão não é capaz de entender a consciência. Essa frase, o cartesiano reverso, é muito significativa, mas foi Krishna Karuna mesmo que colocou. Porque o reverso, o processo direto, direto, é que você estuda para obter conhecimento. Mas o processo reverso é que o conhecimento se manifesta primeiro e você estuda ele. Esse é o processo reverso, É o processo reverso de sala de aula. O aluno primeiro pesquisa o conhecimento e depois discute em sala de aula. Então, aqui também, esse conhecimento védico é primeiro apresentado à personalidade de Deus. Aí depois que ela é apresentada, então ela já está descoberta, aí as pessoas vão estudá-la, vão analisá-la. Esse aí é o conhecimento, é a metodologia reversa. E por fim, sim, Krishna Karuna Devidasi, ela estava na ISKCON Recife. Jai, Hare Krishna. Então, uma boa noite a todos. Vamos terminar essa live aqui. Essa live eu acho que foi a maior de todas, Foi 1h17 de live, Então foi uma live bastante extensa, já são 8h26. Então vamos lá, que a gente tem que dormir, para amanhã acordar, amanhã começa tudo de novo, Eu ainda estou me ressentindo um pouco da Covid, assim, com coriza, Não sinto nada, mas estou com coriza, com escorrimento, Então, mas vamos ver se amanhã melhora 100%. Se não, a gente vai ter que dar outro jeito aí para melhorar, Agora, mesmo antes de pegar Covid, eu também tinha um pouco de coriza, Então, isso aí talvez a Covid já tenha passado e seja uma sequela. Jai, Hare Krishna. Então vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Obrigado a todos. E o pessoal do Facebook, do canal do YouTube, Já estamos em 264. Então vamos aumentar aí para chegar a 1000 assinaturas. Então, quando vocês assistirem pelo YouTube, não esqueçam de fazer a sua assinatura, ok? E dá o seu like também, de fazer seus comentários. Jai, Hare Krishna. Vamos encerrar essa live por hoje. Haribol, boa noite a todos os devotos.